Olá, alunos de segundo ano, vamos continuar conversando então sobre a Revolução Francesa. Então, nos paramos no último vídeo falando sobre a Assembleia Nacional Constituinte. Então, a Revolução Francesa ela é um tema bastante complexo e bastante, como eu vou dizer, não há uma única opinião. Então, alguns, por exemplo, colocam que a data realmente do início da Revolução Francesa deveria ser, né, a Assembleia Nacional Constituinte, exatamente pela sua importância. Por que ela é tão importante? Porque ela seria, digamos assim, né, o golpe fatal no absolutismo. No momento que tu tem uma constituição, que tu tem uma série de regras, de leis, às quais o próprio rei está submetido, você já não tem mais absolutismo, certo? Por quê? Porque o absolutismo é um poder sem, digamos assim, uma carta constitucional, sem uma perspectiva de soberania popular, né? O absolutismo, o rei é absoluto. Claro que há uma série de questões, digamos que o rei não é totalmente limitado, tá, pessoas? Isso não existe. Mas, digamos assim, ele tem muito mais possibilidades de ação do que sob uma situação de uma constituição, certo? Bom, então, basicamente, em julho, 9 de julho de 1789, a gente vai ter, então, a Assembleia Nacional Constituinte, né? E é claro que o rei não vai achar, né? A grande questão é que esse processo de insatisfação ele vai atingir várias camadas, inclusive as próprias tropas, soldados, enfim, que começam a cada vez mais se identificar como povo, né? Então, na verdade, aquele que oprime, ele nunca vai ser tão forte se não tivesse ao seu lado oprimidos, como por exemplo, né, aqueles que estão, digamos assim, submetidos, que atuam, né, na situação da violência legítima, as polícias, né, as tropas militares, enfim, no momento em que esses não se identificam, né, com sua classe, com o povo, como trabalhadores, eles são facilmente cooptados, certo? Agora, neste caso da Revolução Francesa, a gente vê que essas tropas que estão lá no chão de fábrica começam a perceber, não, eu estou no chão de fábrica. O que eu estou defendendo, né? Eles se veem como povo. Então, isso vai, digamos assim, permitir que a Revolução se mantenha, que a revolução se coloque, porque o poder legítimo de violência não vai atuar com tanta efetividade sobre esse grupo que está se rebelando, digamos assim, certo? Bom, então basicamente vai se formar, então, né, vai se formando a Guarda Nacional, que exatamente é cooptada por essas tropas, né, e pessoas e cidadãos que vão começar a se organizar, que vão começar a treinar, que vão começar a se armar, certo? Vão formar como se fossem milícias, né? É uma palavra da moda, mas é diferente. Não confundam milícias com o que a gente tem, né, no Brasil. Mas, enfim, são pessoas, né, que não fazem parte de uma instituição oficial neste momento, mas que começam a se organizar porque elas sabem que as tropas que se mantêm fiel, o exército que se mantém fiel ao rei, vai tentar, né, se contrapor a essa situação que está ocorrendo, certo? Bom, em 14 de julho, aí sim, né, se coloca como a data oficial do início da Revolução Francesa, mas a gente viu que tem todo né, uma situação anterior aí, né? 14 de julho, mas é o momento em que os franceses celebram, né, a sua revolução. A gente vai ter a invasão da Bastilha, né, que era uma fortaleza, que era um espaço muito simbólico, tá? Então era uma prisão política utilizada, né, largamente, né, durante os governos absolutistas, que naquele período era mais até um depósito, enfim, do que de fato, né, mas ela tinha uma simbologia muito importante. Então, em 14 de julho, uma multidão vai invadir, então vai ocupar a Bastilha, lá tinha pólvora, tinha armas, então eles vão distribuir essa pólvora e essas armas que lá estavam, né? E ela era um símbolo, né? Basicamente era uma prisão política no contexto do absolutismo, certo? Então, era muito mais a questão da simbologia de fato do que né, uma grande vitória militar, né, basicamente, certo? Então, então a multidão vai invadir muitos espaços, vai matar, né, muitos nobres, então a violência também vai graçar solta, né, nesse contexto, certo?
Bom, em relação à Assembleia Nacional Constituinte, então, enquanto, né, tipo, as coisas estão pegando fogo, né, no entorno, também essa Assembleia, ela vai começar a constituir, basicamente, um documento, né, que vai, então, mais tarde se tornar a Constituição Francesa, mas não é uma coisa rápida, é tudo algo muito negociado, muito discutido, leva anos, né, para se montar de fato uma estrutura, né, de uma legislação de fato, certo? Então, basicamente, algumas parcelas da nobreza, algumas parcelas do clero começam a ver para onde o vento está soprando e vão também, né, acabar, digamos assim, cedendo, né, à necessidade de haver, então, essa constituição, certo? Bom, então, basicamente, a gente vai ter considerada a primeira fase da Revolução, né, para alguns autores. Como eu disse, é muito complexo, tem autores que trabalham de um jeito, tem autores que falam da Revolução Francesa de outro, enfim, é uma série de colocações. Mas alguns colocam que a primeira fase da Assembleia Nacional Constituinte seria, então, exatamente a chamada Assembleia Nacional, que duraria de 89 até 91, quando a gente vai ter a primeira Constituição Francesa. Vocês estão vendo que são anos. Por quê? Porque é uma negociação, né, pessoas? Então, tipo, vai ter reunião, aí ninguém vai ficar reunido, sei lá, né, um ano inteiro enfiado numa sala, não, né? Mas vai ter essas reuniões periódicas, esses encontros, enfim, enquanto, né, as coisas vão se articulando. Bom, então o primeiro documento que vai surgir nessa perspectiva será a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Então tem pontos bem importantes. O quê? Primeiro, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela é considerada um documento importante para a perspectiva dos direitos humanos. Por quê? Porque ela está falando de uma coisa bem importante, que é o cidadão, né? Até então, no absolutismo, a gente não tem cidadão. A gente tem súdito, é diferente. Né? O cidadão tem seus direitos, o cidadão tem sua representatividade, o cidadão tem sua participação na construção política, né, do país, né, daquele território, certo? Então, por isso, dos direitos do homem e do cidadão, certo? E que tinha muito um olhar, assim, de direitos individuais que não existiam até então, certo? Direitos que para nós parecem óbvios, mas foi uma conquista, né, que não foi, assim, doada, foi lutada e com muito sangue rolando, certo? Bom, então, e é considerado, digamos assim, um documento importante para a perspectiva dos direitos humanos, depois vai inspirar, né? E é também interessante porque fala aqui dos direitos do homem e do cidadão. As mulheres não vão ter direito nenhum, certo? Sendo que as mulheres são muito fundamentais no processo revolucionário, certo? Então vai ter toda uma crítica mais tarde de mulheres, de pensadoras francesas que vão questionar isso aqui, como assim direitos do homem e do cidadão? Onde está a mulher aqui? Né? Sendo que as mulheres pegam em armas, as mulheres, vocês vão ver, tem várias imagens da época, eu vou ver se eu faço um PowerPoint selecionando imagens desses conteúdos que a gente está abordando, e que as imagens mostram mulheres camponesas, né, armadas de foice, de, sei lá, enfim, aqueles enfim, né, aparatos do campo, né, do trabalho do campo, e, né, indo para a luta, né, então isso é um ponto bem importante. Enfim, na hora de conquista, né. Esse primeiro momento, na verdade, ele é dirigido, organizado por alguns grupos dentro, né, do terceiro estado. Então isso é um ponto também que eu vou ressaltar com vocês. O quê? O terceiro estado é um mundo, certo? Super heterogêneo. Neste primeiro momento, alguns grupos vão se destacar e vão guiar, né? Quem são esses grupos? Os grupos burgueses, né? Os grupos esclarecidos, os grupos que, digamos assim, que têm acesso à educação, que têm dinheiro. São esses grupos que vão, digamos assim, organizar esses primeiros documentos de acordo com seus interesses, certo? São esses os grupos. A verdade, pessoas, é que dentro de um espaço no qual a gente tem vários interesses, digamos assim, pessoas divergentes, pessoas que querem coisas diferentes, mas quando você tem um inimigo em comum, o que acontece? Geralmente esses grupos se unem para derrubar aquele inimigo comum. Qual é o inimigo comum? O inimigo comum é o absolutismo, certo? Então, todos nós queremos isso, isso é um ponto comum. Beleza, nos unimos, derrubamos o absolutismo. E agora? Queremos o quê? Ah, bom, aí vai mudar, né? Cada um quer uma coisa. E a gente vai ver que isso vai levar ao processo de desenvolvimento da revolução, certo? Buenas. Então, basicamente, a gente vai ter, então, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, vão ser abolidos aquela servidão, que ainda tem resquícios de servidão lá do período medieval, isso vai acabar. Todas aquelas perspectivas de privilégios feudais, né, aqueles privilégios de nobreza, do clero,
isso vai ser abolido. E o primeiro olhar é da igualdade, né, perante a lei. Igualdade dos homens, lógico, né? Perante a lei, certo? E claro que igualdade, né, somos todos iguais, mas no fundo a gente vai ver que na prática não são todos iguais, tá? Mas enfim, então a perspectiva da igualdade é o primeiro ponto. E é claro, como são direitos individuais e está sendo conduzido pela burguesia, outro ponto que vai ser, né, rapidamente colocado é o direito à propriedade privada, certo? Então esse vai ser um outro ponto, certo? E também a resistência à opressão, ou seja, nós temos o direito a resistir a um governo que nos oprime, né? E isso não é errado, isso não é traição, lembrando que a traição à coroa, né, ela tinha pena capital, pena de morte, certo? Bom, pessoas, então a gente vai continuar discutindo, né, esse primeiro documento, essas primeiras ações, no próximo vídeo, beleza? Então tá. Fiquem bem, se cuidem.